os olhos da verdade, o eco da traição. Você me traiu desde o começo, ele gritou. Segundos depois, 3 meninos idênticos, com os mesmos olhos dele, transformaram sua certeza em lágrimas. O lustre de cristal acima do salão de baile do luxuoso Hotel Fasano, em São Paulo, lançava uma luz quente sobre o piso de mármore polido e as mesas elegantes, mas a atmosfera mudou no instante em que a voz de Henrique Ferraz cortou a música suave. Não foi apenas alto, foi cortante, carregado de anos de ressentimento não resolvido, que esperava apenas um motivo para explodir. As conversas pararam no meio da frase, as taças congelaram nas mãos e um silêncio desconfortável se espalhou como uma onda de choque. Você me enganou todo esse tempo. Henrique estava rígido, o maxilar tenso, o cabelo escuro perfeitamente penteado, seus olhos azuis queimando com uma certeza que ele nunca havia questionado. Como CEO de uma das maiores corporações financeiras da Avenida Faria Lima, ele estava acostumado ao comando, à autoridade, a estar sempre certo. As pessoas raramente o desafiavam e, quando o faziam, ele esmagava a resistência sem hesitação. Esta noite, ele se sentia justificado. Esta noite, ele acreditava que o passado finalmente havia alcançado a mulher parada à sua frente. Clara Mendes não reagiu da maneira que a multidão esperava. Ela não levantou a voz. Ela não discutiu. Ela não se defendeu. Ela simplesmente ficou lá, com uma postura calma, quase enervante, como se já tivesse sobrevivido a algo muito pior do que uma humilhação pública na alta sociedade paulistana. Seu cabelo castanho estava preso em um coque elegante, seus olhos castanhos firmes, focados não em Henrique, mas nos 3 meninos pequenos ao lado dela. Os meninos agarravam suas mãos, idênticos em todos os aspectos visíveis. Cabelos escuros, as mesmas maçãs do rosto marcadas, os mesmos olhos azuis brilhantes que não pertenciam a ela de forma alguma. Eles estavam vestidos com terninhos impecáveis, claramente desconfortáveis naquele ambiente formal, trocando o peso de um pé para o outro ao sentirem a tensão que eram jovens demais para entender. Henrique só os notou depois de alguns segundos, quando o silêncio se estendeu por tempo demais. Seus olhos baixaram e sua respiração falhou. Por um breve momento, sua raiva vacilou, confusa por um reconhecimento que ele não conseguia situar imediatamente. A semelhança era perturbadora. Não era vaga, não era imaginada. Era inegável, refletida no formato de seus rostos, na cor de seus olhos, na inclinação familiar da cabeça de um dos meninos enquanto estudava Henrique com uma curiosidade cautelosa. Clara sentiu a mudança instantaneamente. Ela apertou o aperto nas mãos dos meninos, posicionando-se sutilmente na frente deles, protegendo-os sem tornar isso óbvio. Ela sabia que esse dia poderia chegar, mas não esperava que chegasse assim, sob luzes de cristal e olhares de julgamento da elite brasileira. Você não tem o direito, continuou Henrique com a voz mais baixa agora, mas não menos intensa, de ficar aqui parada como se nada tivesse acontecido. Clara finalmente olhou para ele. Os anos o mudaram menos do que ela esperava. Ele ainda vestia a confiança como uma armadura, ainda acreditava que a certeza era sinônimo de força. O que ele não via, o que ela via claramente, era o medo por baixo disso, o mesmo medo que o havia afastado 4 anos atrás. Você está fazendo uma cena, disse ela calmamente. Isso apenas o alimentou. Uma cena? Ele repetiu com amargura. Você desapareceu, você se apagou, e agora você simplesmente aparece aqui como se... Um dos meninos puxou gentilmente a mão dela. Mamãe, sussurrou ele com a voz pequena, mas firme. Por que ele está bravo? A pergunta atingiu mais forte do que qualquer acusação.
Henrique parou no meio da frase. A palavra mamãe ecoou em sua mente, colidindo violentamente com a imagem à sua frente. 3 meninos, 4 anos de idade. A linha do tempo se encaixou com uma precisão brutal e pela primeira vez naquela noite, algo dentro dele se partiu. Clara abaixou-se ao nível deles, sua voz calma, treinada, protetora. Está tudo bem, querido, disse ela suavemente. Às vezes os adultos dizem coisas que não entendem completamente. Ela olhou para Henrique novamente e não havia raiva em seus olhos agora. Apenas exaustão. E algo mais, resolução. A multidão ao redor fingia não ouvir, mas ninguém desviava o olhar. Henrique sentiu o peso de cada encarada, de cada julgamento não dito, mas pela primeira vez em sua vida, nada disso importava. Tudo o que importava eram os 3 meninos idênticos parados entre ele e a mulher que ele havia acusado sem provas, e a terrível e crescente compreensão de que a verdade que ele evitou por anos não estava mais disposta a permanecer oculta. 4 anos antes, a noite havia terminado de maneira muito diferente. Clara se lembrava com uma clareza dolorosa, cada detalhe gravado em sua memória como se sua mente se recusasse a deixá-lo desaparecer. O apartamento nos jardins estava silencioso demais depois que a voz de Henrique se elevou em acusação, suas palavras afiadas e finais, cortando tudo o que haviam construído juntos. Ele não tinha escutado. Ele não queria. Para ele, a certeza parecia mais segura do que a dúvida, e a raiva era mais fácil do que o medo. Ela havia saído apenas com sua bolsa e as mãos trêmulas, descendo as escadas enquanto suas pernas pareciam fracas. A cidade lá fora, a selva de pedra de São Paulo, estava barulhenta e indiferente, luzes piscando, carros passando na Avenida Paulista, pessoas vivendo suas vidas sem saber que a dela acabara de se partir ao meio. Naquela mesma noite, na privacidade de um banheiro iluminado por uma única lâmpada fraca em um hotel barato, ela olhou para um teste de gravidez até que as linhas se borrassem através das lágrimas. Ela não ligou para ele. No começo foi o choque, depois o orgulho, depois a compreensão silenciosa de que ligar para ele não mudaria nada. Henrique já havia decidido quem ela era em sua mente, e nenhuma verdade sobreviveria contra essa decisão. Ela disse a si mesma que esperaria, que talvez ele se acalmasse, que talvez ele a procurasse. Dias se passaram, depois semanas. O silêncio tornou-se confirmação. A gravidez foi mais difícil do que ela jamais esperara. O enjoo matinal persistiu até o 2º trimestre, e a fadiga era implacável, afundando em seus ossos. Quando o médico do SUS lhe disse que ela estava esperando trigêmeos, Clara riu histericamente antes de desabar completamente. O futuro que ela mal começara a processar de repente se multiplicou em algo aterrorizante e avassalador. Ela trabalhou até que seu corpo se recusasse a cooperar, economizando cada real, cortando qualquer despesa que não fosse absolutamente necessária. Amigos ofereceram simpatia, mas simpatia não pagava o aluguel ou acalmava o medo que se arrastava durante as noites sem dormir. Durante tudo isso, ela se recusou a pensar em Henrique como alguém em quem pudesse confiar. Aquela porta, uma vez fechada, permaneceu fechada. O parto foi caótico e assustador, a sala cheia de vozes e movimento, enquanto 3 pequenas vidas entravam no mundo cedo demais. Quando ela finalmente os segurou, um após o outro, sentiu um amor feroz e desesperado tomar conta dela, poderoso o suficiente para empurrar todo o resto para o lado. Naquele momento, o medo se transformou em determinação. Lucas, Davi,
Gabriel, 3 nomes que ela sussurrou como uma promessa. Os primeiros anos foram brutais. 3 bebês chorando significavam sem descanso, sem silêncio, sem espaço para desmoronar. Clara aprendeu a funcionar com fragmentos de sono, a mover-se automaticamente durante cada dia, alimentando, acalmando, segurando, sobrevivendo. Houve noites em que ela se sentava no chão do pequeno apartamento na Zona Norte, os 3 meninos chorando ao mesmo tempo, lágrimas escorrendo pelo seu próprio rosto enquanto os balançava com braços trêmulos, prometendo repetidamente que não desistiria. Ela nunca contou mentiras sobre o pai deles, ela simplesmente não falava dele. À medida que os meninos cresciam, suas semelhanças tornaram-se impossíveis de ignorar. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos azuis que refletiam um homem que não estava lá. Às vezes, estranhos no parque comentavam como eles eram impressionantes juntos, e Clara sorria educadamente, engolindo a dor aguda que esses comentários despertavam dentro dela. Houve momentos em que a raiva ameaçava vir à tona, momentos em que a exaustão sussurrava que a vida teria sido mais fácil se ela tivesse exigido algo de Henrique, qualquer coisa. Mas ela afastava esses pensamentos. Ela havia escolhido a independência, não por amargura, mas por necessidade. Seus filhos precisavam de estabilidade, não de conflito. Quando os meninos completaram 4 anos, Clara havia construído uma vida que funcionava. Não perfeitamente, não facilmente, mas honestamente. Ela havia aprendido a carregar a responsabilidade sem ressentimento, o amor sem expectativa e a força sem testemunhas. Ela acreditava que o passado estava para trás. Ela não tinha ideia de que uma única noite, uma única acusação falada alto demais, rasgaria tudo novamente, forçando verdades que ela nunca pretendeu revelar e confrontando-a com o homem em quem ela uma vez confiou tudo. O baile de gala beneficente nunca significou mais para Clara do que qualquer outra obrigação profissional. Ela havia trabalhado por meses, coordenando doadores, horários, músicos e discursos, garantindo que cada detalhe se alinhasse perfeitamente para que a causa falasse mais alto do que as pessoas ligadas a ela. Para ela, a noite representava competência e independência, a prova de que ela havia construído algo significativo com as próprias mãos. Ela não havia previsto que aquilo se tornaria um ponto de colisão entre passado e presente. Ela chegou cedo com os meninos, mantendo-os por perto enquanto a equipe corria, ajustando a iluminação e arrumando as mesas. Lucas, Davi e Gabriel estavam inquietos em seus terninhos, idênticos na aparência, mas já distintos no temperamento. Lucas ficava perto, segurando a manga dela e observando tudo com cuidado. Davi fazia perguntas intermináveis sobre as decorações e a música. Gabriel saltitava nos calcanhares, ansioso por explorar, testando limites com um sorriso travesso que tornava impossível permanecer severa por muito tempo. Clara ajoelhou-se na frente deles, ajustando colarinhos e alisando cabelos, lembrando a si mesma de respirar. Ela havia debatido deixá-los com uma babá, mas o evento era child-friendly e os meninos haviam implorado para vir. Ela não queria negar-lhes algo inofensivo por causa de sua própria cautela. Além disso, ela havia verificado a lista de convidados cuidadosamente. O nome de Henrique não estava lá. A primeira hora passou sem incidentes. Os convidados chegaram, doações foram anunciadas e aplausos educados encheram o salão. Clara movia-se pela multidão com facilidade treinada, cumprimentando patrocinadores, coordenando a equipe e verificando os músicos, sempre mantendo os meninos à vista. Eles ficaram perto de uma mesa na borda do salão, sussurrando uns para os outros
e observando o mundo desconhecido ao redor deles. Então ela sentiu, não foi um som ou um movimento a princípio, mas um aperto repentino no peito, uma sensação que ela aprendera a não ignorar. Ela olhou para cima instintivamente, seu olhar varrendo o salão, e foi quando o viu. Henrique estava perto do centro do salão, cercado por pessoas que o ouviam atentamente, sua postura confiante, sua presença comandando a atenção sem esforço. O tempo se comprimiu brutalmente. Por um momento, Clara não estava mais no salão de baile, mas de volta àquele apartamento anos atrás, de frente para um homem que havia escolhido a certeza em vez da confiança. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse acompanhar. Ela virou-se ligeiramente, posicionando-se mais perto dos meninos, a mão descansando protetoramente no ombro de Gabriel. Ela disse a si mesma, para manter a calma, que não havia motivo para interação, que a noite poderia passar sem reconhecimento. Ela havia aprendido a coexistir com a memória dele. Ela poderia coexistir com a presença dele também. Ela estava errada. Henrique a notou quase imediatamente. Seus olhos travaram nela com a mesma intensidade que ela lembrava muito bem. E ela viu a faísca de reconhecimento, seguida rapidamente por uma raiva que nunca havia esfriado verdadeiramente. Ele pediu licença da conversa ao seu redor e caminhou em direção a ela com propósito, seus passos rápidos e sem hesitação. Clara sentiu os meninos ficarem tensos ao lado dela, sentindo a mudança na energia antes mesmo que palavras fossem ditas. Foi quando ele gritou. A acusação rasgou o salão, alta e afiada, arrancando o decoro cuidadoso do evento. Clara sentiu dezenas de olhos se voltarem para eles, sentiu o julgamento e a curiosidade pressionarem de todos os lados. Ela havia se preparado para muitas coisas nos últimos 4 anos, mas não para esse tipo de acerto de contas público. Ela não respondeu a ele. O silêncio parecia mais seguro do que qualquer defesa que ela pudesse oferecer. Ela focou em vez disso nos meninos, no peso das mãos deles nas dela, na realidade concreta da presença deles. Ela disse a si mesma que esse momento, por mais humilhante que fosse, passaria. Mas o olhar de Henrique já havia mudado. Ela viu acontecer em tempo real a confusão rompendo sua raiva enquanto seus olhos caíam sobre as crianças. Ela observou sua certeza fraturar, observou o reconhecimento lutar para vir à tona contra a descrença. Era quase insuportável testemunhar, não porque ela sentisse pena dele, mas porque ela sabia que esse momento chegaria eventualmente e nenhuma preparação poderia suavizá-lo. Quando os meninos falaram, quando um deles perguntou por que ele estava gritando, algo em Henrique finalmente desabou. Clara sentiu como um tremor correndo pelo ar entre eles. Ela respondeu calmamente, protegendo os meninos da tempestade em que haviam entrado sem aviso. O salão permaneceu congelado, suspenso entre escândalo e revelação, e Clara entendeu com uma certeza silenciosa que nada seria o mesmo depois desta noite. A vida que ela havia construído com tanto cuidado acabara de ser exposta a uma verdade que ela mantivera contida por anos. Ela olhou para Henrique uma última vez antes de voltar sua atenção totalmente para seus filhos. O que quer que acontecesse a seguir, aconteceria nos termos dela. Ela havia sobrevivido a coisas muito piores do que um homem, percebendo tarde demais o que havia perdido. O baile recomeçou em fragmentos após o confronto, embora nada tenha retornado verdadeiramente ao normal. As conversas recomeçaram em tons abafados, risadas soavam forçadas e a bossa nova ao fundo não carregava mais a mesma leveza. Clara sentiu o peso do salão pressionando-a de todos os lados, mas manteve a expressão composta.
guiando os meninos para longe do centro das atenções com movimentos calmos e praticados. Ela os levou para um canto mais quieto, perto das portas do terraço, agachando-se para encontrar seus olhos. "Vocês não fizeram nada de errado", disse ela gentilmente, alisando o cabelo de Davi enquanto ele a observava com olhos arregalados. Às vezes, os adultos esquecem como falar com gentileza. É só isso. Lucas assentiu lentamente, aceitando as palavras dela, com a seriedade que aplicava a tudo, enquanto Gabriel se encostava ao lado dela, já mais interessado nos docinhos finos arrumados ali perto do que na tensão que acabara de se desenrolar. Clara permitiu-se uma pequena expiração. Os meninos eram resilientes, mas ela se recusava a deixar esse momento marcá-los. Quando ela se levantou novamente, Henrique estava lá. Não pairando, não gritando, mas parado a alguns passos de distância, como se não tivesse certeza se tinha permissão para estar perto. A raiva que havia alimentado seu surto havia drenado de seu rosto, substituída por algo muito mais perturbador. Choque, dúvida e um medo crescente e inegável. "Precisamos conversar", disse ele calmamente. Clara encontrou o olhar dele sem vacilar. "Aqui não", respondeu ela, "e não esta noite." O maxilar dele se contraiu, mas ele assentiu. Pela primeira vez que ela conseguia lembrar, ele não revidou. Ele olhou para os meninos novamente, seus olhos demorando-se em detalhes que ele não podia mais ignorar. A curva idêntica de suas sobrancelhas, o formato familiar de suas bocas. Cada observação parecia atingi-lo fisicamente, como se a compreensão tivesse peso. "Há quanto tempo você sabe?" perguntou ele. A voz de Clara permaneceu firme. "Desde antes de você ir embora." Aquela verdade aterrissou mais forte do que qualquer acusação que ela poderia ter jogado nele. Henrique engoliu em seco, sua confiança se desfazendo fio por fio. "Por que você não me contou?" Ele pressionou, embora a pergunta soasse mais fraca, mesmo enquanto a fazia. A paciência de Clara diminuiu, não para a raiva, mas para a clareza. "Eu te disse quem eu era", disse ela. "Você decidiu que eu estava mentindo. Eu não vi sentido em lutar contra alguém que já havia escolhido sua versão da verdade." Por um momento, Henrique pareceu que poderia argumentar, mas as palavras nunca vieram. O peso de 4 anos pressionou-o, pesado e inflexível. Ele olhou ao redor, de repente consciente de quão público aquele lugar era, quão exposta a situação havia se tornado. "Por favor", disse ele novamente, mais suave agora. "Apenas me diga, eles são meus?" Clara não respondeu imediatamente. Ela olhou para os meninos, que agora sussurravam animadamente sobre um prato de brigadeiros, felizmente alheios à pergunta que pairava no ar. Quando ela falou, sua voz era baixa, mas resoluta. "Sim", disse ela, "todos os 3. Henrique fechou os olhos brevemente, como se a palavra sozinha pudesse derrubá-lo. Quando os abriu novamente, havia umidade ali que ele não se preocupou em esconder. "Eu não sabia", sussurrou ele. "Não", concordou Clara. "Você não queria saber. A distinção importava." Ela estendeu a mão para os meninos, sinalizando o fim da conversa. "Estamos indo embora", disse ela, não com crueldade, mas com firmeza. Eles já tiveram o suficiente por uma noite. Henrique deu um passo para o lado automaticamente, observando-os passar por ele como se o espaço que deixaram para trás tivesse crescido impossivelmente. Quando chegaram às portas, Lucas olhou para trás brevemente, seus olhos azuis estudando Henrique com a mesma curiosidade pensativa que oferecia ao mundo. O peito de Henrique apertou dolorosamente. Lá fora, o ar noturno fresco de São Paulo parecia um alívio. Clara prendeu os meninos no carro popular com mãos firmes,
sua mente correndo mesmo enquanto seus movimentos permaneciam controlados. Ela sabia que esse momento viria eventualmente, mas saber não tornava mais fácil. Enquanto dirigia para longe as luzes do hotel diminuindo no espelho retrovisor, ela se permitiu um único pensamento antes de empurrá-lo para o lado. O passado finalmente os havia alcançado, e agora haveria consequências para todos. A noite não terminou para Henrique quando as portas do local se fecharam atrás de Clara e dos meninos. De muitas maneiras, estava apenas começando. Ele permaneceu parado no salão silencioso muito depois que os convidados retomaram suas conversas, muito depois que a equipe começou a limpar taças e ajustar luzes, como se nada irreversível tivesse ocorrido. O baile continuou, mas Henrique não pertencia mais a ele. O mundo que ele conhecia parecia distante, artificial, despojado de relevância por uma verdade que se recusava a permanecer enterrada. Ele saiu sem se despedir de ninguém. O caminho para casa passou em fragmentos. Semáforos se misturavam, ruas perdiam seus nomes e seus pensamentos circulavam a mesma compreensão insuportável repetidamente. 3 meninos, 4 anos, seus filhos. A certeza pela qual ele vivera colapsou sob o peso do que ele nunca havia questionado. Ele repassou o passado implacavelmente, procurando momentos em que poderia ter parado, ouvido, duvidado de si mesmo, mesmo que brevemente. Cada memória terminava da mesma maneira, com sua própria voz mais alta que a de Clara, sua raiva mais convincente que o silêncio dela. Em casa, a cobertura na Vila Nova Conceição parecia mais fria do que o normal. Grande demais, vazia demais. Henrique ficou no meio da sala de estar, cercado por objetos escolhidos pelo status em vez do conforto, e pela primeira vez não sentiu apego a nada daquilo. Ele serviu um copo de uísque por hábito, depois o colocou na mesa intocado. Suas mãos tremiam. Ele afundou no sofá e cobriu o rosto, a respiração saindo irregular. A imagem dos meninos surgiu sem convite em sua mente. Suas expressões idênticas, a maneira como um deles inclinara a cabeça exatamente como ele fazia quando pensava. Aquele pequeno detalhe rompeu algo dentro dele. A compreensão não era mais abstrata, era pessoal, física. Pela primeira vez desde a infância, Henrique chorou sem tentar se impedir. Não lágrimas silenciosas destinadas a serem escondidas, mas soluços crus e descontrolados que o deixavam ofegante, seu corpo dobrando-se para dentro sob o peso do arrependimento. Ele chorou pelas crianças que aprenderam a andar e falar sem ele. Chorou pelas noites que Clara passou sozinha, exausta e com medo. Chorou pelo homem que ele havia sido, tão certo de seu próprio julgamento que nunca considerou o custo de estar errado. Quando a tempestade passou, o que restou foi silêncio e resolução. Na manhã seguinte, Henrique fez a ligação que um dia o aterrorizara. Um laboratório de ponta, um teste de DNA. Ele não pediu permissão a Clara antes de agendar, mas também não exigiu nada dela. Ele enviou uma mensagem breve e direta, dizendo a ela o que pretendia fazer e acrescentando que aceitaria quaisquer termos que ela estabelecesse. Horas se passaram antes que ela respondesse. Quando o fez, sua resposta foi simples. Ela concordou. A espera foi insuportável. Cada dia se estendia infinitamente, enquanto Henrique tentava e falhava em se distrair com o trabalho. Reuniões se misturavam, seu foco afiado habitual embotado pela intrusão constante de pensamentos. Ele se pegava observando pais na rua, notando meninos pequenos em todos os lugares, imaginando quem seus filhos poderiam ser em momentos que ele nunca testemunhara.
O mundo parecia de repente cheio de lembretes do que ele havia perdido antes mesmo de saber que existia. Quando os resultados chegaram, não havia choque para absorvê-los. A confirmação foi absoluta, inegável. 3 correspondências, 3 filhos. Henrique sentou-se sozinho em seu escritório, olhando para o laudo até que as palavras perdessem o significado. A prova não mudava o que ele já sabia em seus ossos, mas removia o último refúgio da negação. Isso não era um mal-entendido, não era coincidência, era consequência. Ele pediu para ver os meninos. Clara não respondeu imediatamente. Quando finalmente concordou, suas condições eram claras e inflexíveis. Não haveria grandes gestos, nem reivindicações repentinas de paternidade, nem interrupção de suas vidas. Ele seria introduzido lentamente, cuidadosamente, apenas nos termos dela. Se ele falhasse uma vez, ela desapareceria sem hesitação. Henrique aceitou cada condição sem argumentar. O primeiro encontro aconteceu em uma pequena praça tranquila, em uma tarde de dia de semana, longe de multidões ou expectativas. Henrique chegou cedo e esperou à distância, o coração batendo com uma mistura desconhecida de medo e esperança. Quando Clara chegou com os meninos, ele sentiu a respiração travar dolorosamente no peito. Eles correram à frente dela, rindo, alheios à gravidade do momento. Henrique os observava com uma intensidade que beirava a reverência, memorizando cada movimento, cada som, como se tivesse medo de que pudessem desaparecer novamente se ele desviasse o olhar. Clara parou a alguns passos dele e encontrou seu olhar. Não havia calor ali, mas também não havia hostilidade. Apenas cautela, afiada por anos de responsabilidade. Isso não faz de você o pai deles ainda, disse ela calmamente. Eu sei, respondeu Henrique, mas eu quero conquistar o direito de ser. Ela o estudou por um longo momento, depois assentiu uma vez. Os meninos se aproximaram lentamente, a curiosidade superando a hesitação. Um deles olhou para cima, para Henrique, e perguntou simplesmente: Você é o moço da festa? Henrique ajoelhou-se ao nível deles, sua voz trêmula, mas honesta. Sim, disse ele. Desculpe por ter assustado vocês. O menino considerou isso, depois deu de ombros, satisfeito, e correu novamente. Henrique sentiu algo mudar profundamente em seu peito. Não era perdão. Era um começo. As semanas que se seguiram testaram Henrique de maneiras que nenhuma batalha corporativa jamais havia testado. Ele construíra sua vida sobre autoridade, sobre decisões rápidas e resultados claros, mas nada sobre esse processo oferecia certeza ou controle. Cada interação com os meninos era medida, supervisionada e breve, e cada uma delas importava mais do que qualquer outra coisa que ele já tivesse feito. As primeiras visitas foram dolorosamente curtas. Clara escolheu lugares neutros onde os meninos já se sentiam confortáveis. Um parque tranquilo, uma pequena padaria com um espaço kids, uma biblioteca pública onde sussurros e rotina suavizavam a tensão. Henrique chegava cedo todas as vezes e esperava até que Clara sinalizasse que estava tudo bem se aproximar. Ele se apresentava simplesmente, apenas pelo nome, cuidadoso para não reivindicar um papel que não havia conquistado. Lucas, Davi e Gabriel reagiam de maneira diferente a ele, mesmo em sua semelhança. Lucas o observava de perto, fazendo perguntas diretas e estudando as respostas com concentração séria. Davi era mais aberto, conversando livremente e rindo quando Henrique tentava jogar brincadeiras que claramente não entendia. Gabriel ficava perto de Clara no início, espiando por trás da perna dela, recuando sempre que Henrique se movia muito rápido ou falava muito alto.
Henrique aprendeu a moderação da maneira mais difícil. Ele aprendeu a não interromper, a não corrigir, a não preencher o silêncio com explicações destinadas a aliviar seu próprio desconforto. Ele aprendeu que a confiança não era construída apenas pela presença, mas pela consistência, aparecendo exatamente quando prometido e saindo exatamente quando solicitado. Cada despedida parecia uma pequena fratura, mas ele aceitava sem reclamação, sabendo que forçar a barra apenas o atrasaria. À noite, ele voltava para seu apartamento e sentia o vazio mais agudamente do que nunca. A cobertura, antes um símbolo de conquista, agora parecia estéril e superdimensionada, ecoando com a ausência de vozes que ainda não pertenciam a ela. Ele se pegava repassando momentos das visitas, a maneira como Davi riu quando tropeçou, a maneira como Lucas o corrigiu pacientemente, a maneira como Gabriel finalmente deu um passo mais perto sem ser solicitado. Esses detalhes tornaram-se âncoras, provas de que o progresso, por mais lento que fosse, era real. Clara observava tudo. Ela notou como Henrique se adaptava sem ser solicitado, como diminuía sua presença, como seguia as regras dela sem ressentimento. Ela também notou sua exaustão, a maneira como seus ombros caíam após as visitas, o esforço que levava para ele não ultrapassar os limites. Parte dela permanecia protegida, não disposta a confiar facilmente após anos fazendo tudo sozinha, mas outra parte não podia ignorar o que estava vendo. Uma tarde, Gabriel caiu enquanto corria e ralou o joelho o suficiente para chorar. Clara moveu-se instintivamente, mas Henrique já estava ajoelhado ao lado dele, parando pouco antes de tocá-lo até que Clara a sentisse. A voz dele era calma, firme, oferecendo segurança sem pânico. Gabriel permitiu que ele ficasse, seu choro diminuindo enquanto Henrique falava suavemente, distraindo-o com uma história sobre um super-herói que odiava joelhos ralados. Foi um momento pequeno, mas mudou algo. Depois daquele dia, Gabriel parou de se esconder atrás da perna de Clara. Ele não corria em direção a Henrique, mas ficava mais perto, ouvindo mais, observando com menos cautela. Lucas começou a fazer perguntas sobre o trabalho de Henrique, sobre prédios e carros e lugares que ele nunca tinha visto. Davi declarou uma tarde que Henrique era engraçado, e isso, por si só, pareceu uma vitória. Ainda assim, a parte mais difícil não veio durante as visitas, mas depois delas. Uma noite, enquanto Clara levava os meninos para casa a pé, Lucas perguntou baixinho: Por que ele não veio antes? Clara parou no corredor do lado de fora do apartamento, o peso da pergunta pressionando fortemente seu peito. Ela se ajoelhou e olhou para todos os três, escolhendo suas palavras com cuidado. Porque às vezes, os adultos cometem erros quando estão com medo, disse ela, e às vezes eles demoram muito para consertá-los. Lucas assentiu lentamente, aceitando a resposta, mas a pergunta permaneceu na mente de Clara muito depois que os meninos adormeceram. Naquela noite, ela sentou-se sozinha à mesa da cozinha, o zumbido familiar da geladeira sendo o único som no apartamento. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sentir algo próximo da esperança, e a compreensão a assustou mais do que a raiva jamais havia assustado. Esperança significava vulnerabilidade, significava risco. Do outro lado da cidade, Henrique estava em sua varanda, olhando para as luzes de São Paulo, sentindo um medo semelhante torcer seu peito. Ele entendia agora que estar presente era apenas o começo. Ficar exigiria humildade que ele nunca praticara, paciência que ele nunca precisara e a coragem de aceitar que o perdão, se algum dia viesse, não apagaria o passado. Mas pela primeira vez, desde a noite em que gritou acusações,
Em um salão lotado, Henrique não tinha mais medo da verdade. Ele tinha medo de perdê-la novamente. E esse medo, ele sabia, era o preço de finalmente se importar o suficiente para ficar. A mudança não chegou de uma só vez, mas tornou-se inegável no acúmulo silencioso de momentos que Henrique não podia mais ignorar. Os meninos começaram a esperá-lo, não com palavras, mas com hábitos. Perguntavam se ele estaria lá antes que Clara mencionasse a visita. Discutiam sobre quem sentaria mais perto dele no banco. Falavam seu nome casualmente, tecendo-o em suas histórias como se ele sempre tivesse pertencido ali. Isso assustava Clara mais do que a distância inicial deles. Ela observava cuidadosamente, medindo não apenas a presença de Henrique, mas sua resistência. Era fácil ser atencioso por algumas semanas, até mesmo alguns meses. O verdadeiro teste era se ele permaneceria firme quando as coisas deixassem de parecer novidade, quando o esforço substituísse a novidade. Ela procurava por irritação, por impaciência, pela velha necessidade de dominar. Em vez disso, encontrou algo totalmente diferente. Henrique começou a fazer perguntas que nunca fizera antes, não sobre logística ou horários, mas sobre os próprios meninos. Do que eles tinham medo, o que os fazia rir, qual deles precisava de segurança e qual precisava de espaço. Ele ouvia as respostas de Clara como se importassem mais do que qualquer briefing que ele já tivesse recebido, guardando detalhes cuidadosamente, usando-os sem anunciar. Uma tarde, Lucas se recusou a falar com ele. O menino sentou-se de braços cruzados, a expressão teimosa e fechada, respondendo a Clara, mas sem olhar para Henrique. Davi tentava suavizar as coisas com conversa fiada, enquanto Gabriel ficava inquieto, sentindo a tensão sem entendê-la. Henrique notou imediatamente e resistiu à vontade de consertar rapidamente. Mais tarde, quando Davi e Gabriel correram em direção aos balanços, Lucas ficou para trás. "Você está bravo comigo", disse Henrique calmamente, ajoelhando-se ao nível dele, mas mantendo uma distância respeitosa. Lucas não negou. "Você não estava aqui antes." Henrique sentiu a verdade daquela frase atingir mais fundo do que qualquer acusação que Clara já tivesse feito. "Você está certo", disse ele. "Eu não estava." Lucas olhou para cima, seus olhos azuis sérios. "Você vai embora de novo?" A pergunta não continha drama, apenas medo honesto. Henrique não respondeu rapidamente. Ele sabia que prometer com muita facilidade não significaria nada. "Eu não quero ir", disse ele finalmente, "e estou fazendo tudo o que posso para garantir que não vá." Lucas o estudou por um longo momento, depois assentiu uma vez, como se arquivasse a resposta para julgamento posterior. Ele não sorriu, mas quando correu para alcançar seus irmãos, olhou para trás apenas uma vez para ver se Henrique ainda estava lá. Ele estava. Naquela noite, Clara confrontou Henrique com a verdade que ela vinha circulando há semanas. Eles sentaram-se um de frente para o outro na mesa da cozinha dela, depois que os meninos dormiram. O apartamento silencioso, de uma maneira que carregava peso em vez de paz. "Eles estão se apegando", disse ela suavemente. "Todos eles." Henrique encontrou o olhar dela sem defensiva. Eu sei." "Se você desaparecer", continuou ela, "isso vai quebrá-los de uma maneira que eu não serei capaz de consertar." "Eu não vou", disse ele, e pela primeira vez as palavras não soaram como uma promessa, soaram como uma decisão. Ela estudou o rosto dele, procurando por uma certeza forte, o suficiente para resistir ao tempo e à dificuldade. "Isso não é sobre culpa", disse ela, "ou consertar o passado. Isso é sobre ficar quando é difícil." "Eu fiquei quando era desconfortável", respondeu Henrique. "Agora estou ficando porque importa."
Clara desviou o olhar, engolindo o aperto na garganta. Ela havia construído sua vida em torno de não precisar de ninguém, em torno de sobreviver sem expectativa. Permitir alguém de volta significava reescrever essa história, e ela ainda não tinha certeza de quem seria sem isso. Dias depois, os meninos chegaram da escolinha com desenhos para um projeto familiar. 3 bonecos de palito estavam lado a lado em giz de cera, irregulares e coloridos. "Esse é você", anunciou Davi orgulhosamente, apontando para uma figura. "E essa é a mamãe", acrescentou Gabriel. Lucas hesitou, depois apontou para o terceiro. Aquele é o Henrique. Clara congelou. Henrique sentiu o peito apertar dolorosamente enquanto olhava para o papel, entendendo a magnitude silenciosa do que acabara de acontecer. Ele não tocou no desenho, ele não comentou imediatamente. Ele simplesmente assentiu, respeitando o espaço do momento. Naquela noite, quando ele saiu do apartamento, Clara ficou na porta mais tempo do que o normal. "Amanhã?" perguntou ela. Henrique sorriu pequeno e cuidadoso. "Amanhã." Enquanto ele se afastava, Clara fechou a porta lentamente, o coração pesado de medo e algo perigosamente próximo de alívio. O passado não havia sido apagado, o dano não havia desaparecido, mas, pela primeira vez, o futuro não parecia mais algo que ela tinha que enfrentar sozinha. E para Henrique, a compreensão se instalou com uma clareza sóbria. Ficar não era mais uma escolha que ele fazia por redenção. Era a única escolha que fazia sentido. O momento em que tudo finalmente se assentou não chegou com celebração ou declarações dramáticas. Veio silenciosamente, quase despercebido a princípio, escondido dentro de dias comuns que lentamente deixaram de parecer frágeis. A vida continuou a avançar, mas agora o fazia com uma firmeza que antes parecia impossível. Henrique não chegava mais como uma visita. Ele vinha com familiaridade, com a facilidade de alguém que pertencia sem precisar anunciar. Os meninos corriam para ele sem hesitação quando ele aparecia, seus movimentos instintivos em vez de cautelosos. Lucas não o observava mais à distância antes de decidir como se comportar. Davi falava com ele infinitamente sobre tudo e nada. Gabriel subia em seu colo sem perguntar, certo da resposta antes que a pergunta se formasse. Clara notou como tudo se tornou natural, e essa compreensão a assustou mais do que o caos jamais fizera. Ela havia aprendido a sobreviver à incerteza. A estabilidade exigia um tipo diferente de coragem. Uma noite após o jantar, os meninos adormeceram espalhados pelo sofá, membros emaranhados, exaustos de um dia cheio de barulho e risadas. Henrique ficou imóvel, mal respirando, com medo de perturbá-los. Clara ficou na porta observando a cena, uma dor silenciosa formando-se em seu peito. "Você deveria ir para casa", disse ela suavemente, embora nenhum dos dois se movesse. "Eu posso ir", respondeu Henrique, "se você quiser." Ela hesitou, depois balançou a cabeça. "Fica, apenas fica." Eles não falaram muito depois disso. Não precisavam. O silêncio entre eles não era mais pesado ou defensivo. Era pensativo, cuidadoso e estranhamente pacífico. Eles sentaram lado a lado, as luzes da cidade brilhando fracamente pela janela, ambos conscientes de que algo irreversível já havia acontecido. Semanas se passaram, depois meses. Henrique reorganizou sua vida, não com grandes gestos, mas com consistência. Reuniões terminavam mais cedo. Viagens eram limitadas. Suas prioridades mudaram silenciosamente, sem explicação ou desculpas. As pessoas notaram, mas ele não se importava mais em se justificar. Pela primeira vez,
Seu sucesso parecia medido não pelo controle, mas pela presença. Clara o viu escolher os meninos repetidamente, mesmo quando custava a ele. Mesmo quando era inconveniente. Mesmo quando ninguém estava olhando. E lentamente, quase contra a vontade dela, a confiança substituiu a vigilância. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera juntos, Lucas parou de repente e olhou para trás. "Você vai ficar de verdade?" perguntou ele, a voz calma, mas séria. Henrique agachou-se na frente dele, sua resposta imediata e firme. Sim, eu vou ficar. Lucas assentiu, satisfeito, e correu de volta para seus irmãos. Clara sentiu algo dentro dela finalmente ceder. Mais tarde, naquela noite, depois que os meninos dormiram, ela disse as palavras que havia guardado por anos. "Quando você me acusou", disse ela calmamente, "eu pensei que aquele era o momento em que tudo acabava." Henrique olhou para ela, a expressão aberta, desprotegida. "E foi o momento em que eu estava errado", disse ele. "E eu não entendia o custo disso até agora." Ela estendeu a mão para a dele, devagar, deliberadamente. "Eu não quero o passado reescrito", disse ela. "Eu só não quero que ele se repita." "Não vai", respondeu ele, "não se depender de mim." Eles não prometeram para sempre, não precisavam. O que eles tinham era construído sobre algo mais forte do que promessas. Era construído sobre provas. Em uma noite quente, meses depois, os 5 estavam juntos em outro evento beneficente. Desta vez, Henrique não ficou separado. Ele ficou ao lado de Clara, os meninos segurando suas mãos, orgulhosos e sem medo. Não houve acusações, nem vozes alteradas, nem verdades ocultas esperando para vir à tona. Apenas família. Às vezes as pessoas destroem tudo porque têm medo de duvidar de si mesmas. Às vezes perdem anos acreditando que estavam certas. Mas quando a coragem substitui o orgulho e a presença substitui o controle, até as feridas mais profundas podem cicatrizar. Desta vez, Henrique não levantou a voz. Ele baixou a guarda e, ao fazer isso, finalmente encontrou o que quase havia perdido para sempre.